Boa noite, pessoal. Hoje eu usei o artifício para esconder a bagunça atrás de mim, mas nós gostaríamos de começar o estudo do livro de Romanos. O livro de Romanos, se puderem abrir para acompanhar, e nós gostaríamos de pedir para Deus nos ajudar, para podermos entender significados riquíssimos que esse livro nos concede. O pastor Daniel, pastor Flávio e eu haveremos de seguir o estudo de Romanos. Então, nós podemos ver aqui, no versículo 1. Na verdade, eu gostaria de que pudessem, depois da mensagem, lerem inteirinho de 1 a 17. Mas eu vou traçar uma linha de pensamento, que não vai ser 1, 2, 3, tá? Então, a gente vai montar uma linha de pensamento. Então, no versículo 1, está escrito: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, nós podemos ver aqui o livro de Romanos é livro de Evangelho. É como se fosse Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos. Romanos também é o livro do Evangelho. E vemos aqui Evangelho de Deus, como que realmente viesse diretamente de Deus. Evangelho significa boas novas. Então, as boas novas que foram trazidas diretamente de Deus para nós. Não haveria outra boa nova maior do que as boas novas que Deus trouxe para nós. E essa boa nova, esse evangelho de Deus, que veio de Deus, veio do céu, está centralizado na introdução do seu filho. Então, está escrito evangelho de seu filho, 1:9. Então, vemos aqui o evangelho de seu filho, que o Paulo foi escolhido para anunciar esse evangelho, as boas novas, que trouxe o Filho Jesus, o Filho de Deus. Como nós vemos a apresentação no versículos 2 a 4, onde havia sido já profetizado de que haveria de ser enviado esse Messias, e essa promessa havia sido cumprida pela vinda de Cristo. Então, essa é a boa nova, que Jesus veio cumprir a promessa das profecias, e vemos então aqui, primeiro, o Cristo humanado, versículo 3, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, ou plenamente humano. E vemos, então, Cristo humanado, e no versículo 4, vemos, então, o Filho de Deus, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Jesus, Cristo, nosso Senhor. Então, é a introdução do próprio Jesus, o Evangelho de Jesus, Evangelho do seu Filho. E vemos também no versículo 16, o Evangelho de Cristo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, vemos aqui o Evangelho de Cristo. Então, essa boa nova que Deus nos trouxe em seu Filho Jesus, a vida de Jesus, o Filho de Deus, enviado a nós, encarnado, é a essência do Evangelho. Aí, o que ele veio fazer? Então, nós podemos ver no versículo 17. Porque nele, em Cristo,
se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Então, vemos aqui que Cristo Jesus veio revelar a justiça de Deus, que no NVI está escrito, né? Que Cristo Jesus veio revelar a justiça de Deus. E quando a gente fala da justiça de Deus, é para fazer a gente estremecer, na verdade, né? Porque Deus, na sua pessoa, na sua essência, ele é um Deus santo, reto, justo, e ele é a própria manifestação da justiça em pessoa. Aí, a gente vê a questão da justiça de Deus, tem dois lados, extremos, digamos. A justiça de Deus obriga a castigar toda a injustiça, né? Então, isso meio que é estremecedor, né? Porque, como está escrito, né, depois nós vamos estudar o livro de Romanos, mas nós sabemos que não há um justo sequer. Então, isso significa que todos nós estamos como alvo da ira de Deus, do castigo de Deus, da condenação de Deus. A justiça de Deus precisa manifestar na forma da ira, que logo em seguida nós vamos estudar em Romanos capítulo 1, versículo 18. Está escrito sobre a ira, no capítulo 2 também, e assim por diante. Então, a justiça de Deus, diante do pecado, ele precisa condenar, castigar, a ira de Deus está sobre todos os injustos. Não tem como, né? Deus justo não pode permitir injustiça. Mas, por outro lado, nós vemos a graça, né? Essa é a realidade do Evangelho, das boas notícias que chegou a nós. Como está escrito no versículo 5, pelo qual recebemos a graça. Nós recebemos a graça de Deus. Nós não somos mais o alvo da ira de Deus, porque Jesus recebeu por nós. Ele recebeu a condenação, ele recebeu o castigo, o salário do pecado que é a morte. Então, por isso que é a boa nova. Porque a justiça de Deus nos é apresentada na forma da graça e não na forma da ira. E, portanto, é o poder de Deus para a salvação. Versículo 16, novamente, né? Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E agora vemos, então, a linha principal que o livro de Romanos traça, a fé, né? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando nós cremos na obra da graça de Jesus, que morreu na cruz por nós, recebendo toda a ira de Deus que estava sobre nós, ele tirou essa ira que estava sobre nós, a condenação que estava sobre nós. Então, nós somos justificados. Deus nos deu esse poder de sermos perdoados, justificados, né? Então, é tremendo aqui, quando nós podemos ver que esse dom gratuito da graça de Deus nos é concedido, a justiça de Deus, para nos justificar, quando nós cremos, né? Quando nós acreditamos na obra consumada de Jesus. Então, aqui a gente vê que o Evangelho deixa muito claro que todos nós não temos como salvarmos a nós mesmos, né? Diante da justiça de Deus, todos nós somos alvo da ira de Deus, né? Diante da justiça de Deus, nós não tínhamos como escapar da ira de Deus, mas a graça de Jesus Cristo, ele tomou sobre si a ira, a condenação,
o castigo, e através da sua morte, nós temos o perdão. Nós somos justificados. Né? E essa palavra, a justiça de Deus que nos é concedida quando cremos nessa obra de Jesus. Por isso que é graça, porque ele já pagou toda a dívida. Né? Porque o salário do pecado é a morte. Mas Cristo Jesus já morreu por nós e ele quitou a dívida que nós tínhamos diante de Deus, que não poderíamos pagar, não teríamos a riqueza do mundo inteiro que pudesse pagar a justiça de Deus, mas Jesus já pagou. E Jesus mesmo lá na cruz, ele pediu, Pai, perdoa-lhes. Né? E assim, Cristo Jesus é a nossa justiça. Quando nós recebemos essa graça, pela fé, nós somos justificados. Esse é o dom espiritual que também está escrito no versículo 11. É o dom espiritual, o dom gratuito, o perdão, a justificação. Eu achei tão bonito aqui também, se vemos aqui no versículo 6 e 7, nós somos chamados para sermos de Deus, para pertencermos, a Jesus Cristo. E somos chamados para sermos santos. Então, olha só que graça é essa que nos é concedida, que nós somos chamados para pertencer em Cristo, ou a Cristo, e sermos chamados santos. Né? E também nós podemos ver que essa salvação é tão plena, tão completa, né? Que nós podemos ver que Cristo Jesus satisfez a justiça de Deus, e essa prova é a ressurreição, que Deus, o Pai, o recebeu, né, de volta para a glória, porque Jesus venceu o pecado, como nós cantamos agora, né? Jesus venceu o inimigo que realmente nos levou a desobedecer. Né? O que é que levou a sermos desobedientes, né? O Adão e Eva desobedeceram, e nós somos filhos da desobediência, e está ali a ira de Deus sobre nós, o espírito que opera nos filhos da desobediência, realmente toma conta de nós de uma forma tão... Nós somos aprisionados, porque desobedecemos a Jesus, ouvindo a voz de Satanás, do enganoso Satanás, homicida Satanás, que nós somos mortos no pecado, não é? Mas o que significa que quando nós rejeitamos a Deus, né? Gostaria de entender só um pouquinho, né? O que levou Adão e Eva a desobedecer a Jesus, a Deus, né? É que Satanás conseguiu fazer Adão e Eva a duvidar de Deus, né? E quando nós duvidamos, nós não obedecemos. Ah, pai está falando isso, mas isso não vai dar certo. Não obedece ao pai. Por quê? Eu não acredito que o que pai está falando é coisa boa. Né? Eu acho que a minha ideia é melhor. Eu desacredito no que o pai fala e eu desobedeço ao pai. Né? Então, a fé e a obediência vai junto, como está escrito aqui, né? Obediência da fé. Eu só vou obedecer quando realmente eu acredito. Né? Então, o que está escrito sobre a obediência da fé aqui? Né? Que, na verdade, nós precisamos depositar a nossa fé que não há outro lugar, em nenhum outro lugar, no céu e na terra, que podemos ser salvos, senão na graça de Jesus. Quando realmente eu acredito, aí nós podemos ter algo muito surpreendente que eu pedi para que orasse o Pai Nosso, né? Que, na verdade,
quando se fala desse poder de Deus, né? O que é esse poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como está escrito no versículo 16? Né? Jesus, como vencedor, como nós cantamos, né? Ele é o Senhor, podemos ver aqui no versículo 4, depois de novo no versículo 7, né, sobre Senhor Jesus. Ele consumou a obra da salvação, ele venceu o pecado, venceu o inimigo pela obediência, para a gente lembrar, né, que ele foi obediente até a morte, e pela sua obediência nós somos salvos. E agora, nós que somos salvos e cremos nele, crendo nele, devemos obedecê-lo, porque ele é Senhor e nós somos apenas servos do reino de Deus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, todo vitorioso. Então, aqui nós podemos ver a verdadeira transformação, que a vida cristã, a salvação, começa com perdão, libertação, é tudo o lado negativo, pelo perdão, pela libertação do corredor da morte, do aprisionamento, do domínio do inimigo, né? A dívida impagável. Cristo Jesus consumou tudo isso, ele quitou tudo isso, nós somos salvos, mas tem todo esse lado positivo que Jesus, ele nos trouxe a reconciliação com Deus, a restauração do relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, e a nossa transformação. Quando realmente cremos nele, nós somos transformados, todo o nosso ser, né? Nossa mente, o nosso coração, os nossos valores, né? A orientação da vida, o nosso coração é transformado, todo o nosso ser é transformado. O poder de Deus que realmente pode nos transformar completamente. E isso é manifestado na vida de obediência, né? O pecado nos levou a não crer em Deus e desobedecer a Deus. Agora, crendo em Jesus, na crença absoluta de que ele é realmente o Senhor, é o Salvador e Senhor na minha vida, ele reinando em mim. Por isso que tem aquele versículo, buscai o reino de Deus e a sua justiça, né? E aqui ele vem reinar de tal forma, né, que nós aceitamos pela fé a sua graça, e pela fé aceitamos o seu governo. Vem reinar em mim, Senhor. Né? Aquele que me justificou, agora vive em mim. Podemos ver aqui no versículo 17, porque nele se descobre, primeiro é revelado, e agora vemos aqui a questão do crescimento, de descobrir a justiça de Deus, a perfeição de Deus, a santidade de Deus, de fé em fé. É um crescimento contínuo de nós descobrirmos a justiça de Deus, a perfeição de Deus, a santidade de Deus. Sermos transformados de glória em glória, a sua imagem está nessa justiça de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Venha o teu reino. Somos feitos participantes da sua perfeição, da sua justiça, né? E constantemente a gente não questiona mais, né? Nós queremos obedecer, porque nós temos certeza de que ele é infalível, ele é a perfeição, e nós temos essa, né, essa propensão, essa espontaneidade contínua de viver em obediência debaixo do seu reino, como seus servos. Por isso que a palavra servo é repetida aqui, né, algumas vezes. Vou deixar para a tarefa para vocês acharem. Mas o próprio Paulo fala, eu sou servo.
né? Eu sou apenas servo de Jesus Cristo. Eu quero viver uma vida de obediência. Embora assim, a palavra obediência não é uma palavra bem-vinda para nós, né? Porque uma vez o pecado entrou, a obediência se tornou uma definição de opressão, né? Mas, na verdade, obedecer a Deus é o privilégio de vivermos de fé em fé, descobrindo a justiça de Deus, a perfeição de Deus, a santidade de Deus, tudo que Ele é, na sua essência. Né? E quando realmente obedecemos, podemos desfrutar de bênçãos do seu governo. Venha o teu reino, venha o teu reino. Viver uma vida vitoriosa, uma vida livre, totalmente livre, desfrutarmos da liberdade, uma vida repleta da sua presença, né? Justiça de Deus, justificado por Deus. Então, é uma vida livre, eu não tenho mais nenhuma dívida, né? Eu não tenho mais nenhuma cobrança atrás de mim, nessa crise, né? A gente vê ali que todo mundo está correndo atrás do prejuízo, né? Cada vez que a dívida vai aumentando, não, pelo contrário. De fé em fé, nós descobrimos a justiça de Deus. E o que o Paulo fala? Que ele veio para anunciar esse evangelho, essa boa nova, essas boas novas, né? E aí nós podemos ver também no versículo 12, que tem esse lado de fé em fé, que é a fé do Paulo, que anuncia o evangelho, e quando nós recebemos, é a nossa fé. Então, de fé em fé, de quem proclama e de quem recebe, de quem acredita. Essa é uma forma de ver. Outra forma de ver é de fé em fé. A minha fé de hoje e a fé de amanhã, um crescimento maior. Fé em fé. Passo por passo, uma vida de fé. O justo viverá da fé. Descobrindo a riqueza que a justiça de Deus nos traz. De sermos perdoados, de sermos feitos filhos de Deus. Esse é o poder da salvação. De sermos herdeiros de Deus. Viver essa plenitude do privilégio que Deus nos concede. É viver uma vida vitoriosa, porque Cristo já venceu tudo e reina, e Ele deseja que nós reinemos junto com Ele. Quando Ele reina em nós, nós somos participantes do seu reino. Né? Ali, então, tem mais uma coisa, é o fé mútuo que nós precisamos ter, de encorajamento. Que vemos em versículo 12. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado, eu seja encorajado pela fé mútua, tanto vossa como minha. A igreja é isso, não é? O que é a igreja? A igreja é o ajuntamento de pessoas que acreditam no mesmo Deus, né? E essa fé em Deus que nos concede tanta bênção, tanta graça, tanta libertação, tanta vitória, é isso que é fé mútua. Nós compartilhamos essa vida de graça, essa salvação que nos é concedida. Nós gostaríamos de podermos realmente crescer nesse conhecimento do que o Evangelho de Deus nos trouxe, o Evangelho de seu Filho, o Evangelho de Cristo. Então, ter essa certeza, queridos irmãos, né? E a obediência não tem essa coisa, mais tarde. Não, obediência é algo assim, que é imediato, né? Quando realmente eu acredito, eu vou obedecer, né? Qual é essa obediência? Primeira obediência, confessar os nossos pecados para sermos perdoados, né? E realmente pedir para o reino de Jesus vir e desfrutarmos dessa vida em abundância, dessa vida de graça, graça sobre graça, de fé em fé.
É isso que nós gostaríamos de desfrutar, obediência da fé. Não tem essa coisa, eu acredito, mas não vou obedecer, né? Então ainda não acredita. Não tem esse meio termo. Ou eu creio e obedeço, ou eu ainda não creio. Mas se eu não creio, eu não vou poder desfrutar do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se eu creio, eu obedeço. E assim eu vou crescendo de fé em fé. Eu acredito, eu obedeço. Eu obedeço, eu cresço na fé. E assim vai, de fé em fé. Gostaríamos de desfrutar essa vida de obediência da fé. Talvez se hoje a gente, porque no fim, Romanos é rico demais, mas se puder colocar uma palavra-chave, obediência da fé. Né? Gostaríamos de analisar o quanto que realmente eu tenho crido e obedecido. Talvez seja a chave dessa questão, né? Porque a gente meio que leva levianamente ou superficialmente, eu creio. Mas o Romanos ensina claramente, se você crê, você obedece. Né? Então, nós gostaríamos de ter essa fé real, a fé verdadeira manifesta na obediência, né? De atender ao chamado para sermos de Cristo, chamado para sermos santos. Vamos ter esse momento de oração. Querido Pai Celestial, agradecemos por um livro riquíssimo que nos é concedido, que o apóstolo Paulo deixou para nós como um tesouro incrível, que nós podemos ver pela história o Martinho Lutero, o João Calvino e tantos outros santos tiveram verdadeira mudança, transformação, verdadeiro encontro através do livro de Romanos. Ajude com que esse estudo de Romanos na nossa igreja durante esse ano seja essa realidade de verdadeira transformação, Pai. Que nós possamos descobrir, que possamos realmente descobrir a justiça de Deus revelado a nós em Cristo Jesus, que nós possamos crescer de fé em fé, de graça em graça, através da obediência da fé. É o que nós te pedimos. Faça a sua obra do Espírito Santo no profundo dos nossos corações. Que a nossa fé seja verdadeira, que nos mova em obediência contínua. Em nome de Jesus. Amém.